Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Guilherme Vigilato, agrônomo de desenvolvimento de mercado pela BASF. E mais uma vez é um prazer contar com vocês mais uma vez nesse episódio. Hoje nós vamos contar com um tema muito importante, que é um tema relevante e importante no sistema soja-milho. O Brasil, como todos sabem, é um país tropical e nesse sistema nós temos um impacto gigantesco do ponto de vista de pragas no nosso sistema soja-milho. Soja cultivado no verão, milho geralmente na cultura verão e safrinha. E nesse sentido, a dificuldade que nós temos com o manejo de pragas ela é gigante. O Brasil, um país extenso, de norte a sul, nós temos uma enormidade de pragas e algumas que têm se destacado. E para isso, nós vamos contar hoje no nosso BASF Agro, podcast que cultiva legados, com um especialista, Maurício Pazini, um entomologista. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui. Vamos lá conversar sobre insetos praga nesse nosso sistema soja-milho, enfim, ou qualquer outro sistema que possa acontecer, porque são insetos que, na verdade, estão em tudo que é cultura. A única coisa que a gente tem que fazer é manejar eles, manter a população baixa, para que a gente mantenha sustentável o nosso manejo e sustentável também, lá no final, a parte econômica que passa a ser muito importante, porque inseto, querendo ou não, tira sempre um grande potencial produtivo. Com certeza, Maurício. E conta mais para nós sobre essa questão da interação do sistema soja-milho. Hoje a gente está trazendo uma questão muito importante. O produtor geralmente tem feito 2 safras no ano. E hoje, cada vez mais está existindo uma interação de pragas entre esse sistema. No entanto, algumas pragas são de sistemas únicos, como exemplo, a cigarrinha no milho, que é uma praga muito importante. A mosca branca na soja, mas que agora está indo para culturas como exemplo do feijão, entre outras. Conta para nós um pouco da interação dessas pragas no sistema. Hoje, na verdade, toda vez que você tem uma cultura única, ou algumas culturas únicas, os insetos que estão associados a essas culturas, eles tendem a se adaptar, eles tendem a ter um ambiente favorável e passar a ser dominante. Isso é, como a gente fala, qualquer ambiente ecológico, isso tu vai ter. Então, o inseto ele precisa de alimento, abrigo e um ambiente adequado. Se você tem essas 3 condições aqui, necessariamente você passa a ter uma condição ideal para que ele se estabeleça. E quando você tem culturas específicas, os insetos que são adaptados a elas passam a acontecer de uma condição um pouco mais elevada. Só que com o tempo você vai meio que afunilando, Você vai, como a gente fala, vai peneirando aqueles insetos que passam a acontecer de uma condição maior. E aí você começa a elencar praticamente numa mão assim os insetos que eles passam a ser importantes. Você pega como a própria mosca branca, que como tu citou no início, que hoje ela está tanto no soja, mas ela já começa também a preocupar nesse nosso sistema com milho acontecendo na cultura do milho. A cigarrinha tem, então, claro, mais focado na cultura do milho, mas quem sabe, É uma adaptação, porque o processo adaptativo do inseto é o seguinte: naquela população, um indivíduo ele passa a acontecer naquela cultura, ele gera descendentes naquela cultura, e aqueles indivíduos passam a se reproduzir na cultura e assim vai se propagando e vai aumentando o nível de problema. E alguns sistemas vão ser mais favoráveis para um e outros para outros. É o caso, por exemplo, de uma Spodoptera frugiperda, que até então você tinha lá mais presente em poáceas, em gramíneas em si, e aí você tinha milho, você tinha sorgo, sudão, enfim, todas essas culturas, trigo, aveia, e aí ela passa a acontecer na cultura do algodão de uma maneira mais expressiva, passa a acontecer na soja de uma maneira mais expressiva e hoje é praticamente um inseto que desafia hoje as biotecnologias. Então vamos analisar. Hoje nesse nosso sistema ele favoreceu alguns insetos praga. E nesses insetos praga você tem a própria tríplice acontecendo, percevejos, lagartas, mosca branca e a cigarrinha ainda voltando, mais específico na cultura do milho. Mas quem sabe o dia de amanhã. Uma coisa importante, uma mensagem tem que ficar.
para inseto, lembre-se, ele sempre tem um poder adaptativo. Então aquilo que é uma verdade hoje pode não ser amanhã. Por isso que a gente tem que ter uma resiliência também no próprio processo de observação e compreensão deles no ambiente nosso. Perfeito, Maurício. Direcionando a nossa conversa aqui para algumas pragas que hoje elas são destaques, né? Até pela população dela expressiva em mais de uma cultura. Se eu for pegar um exemplo, o percevejo, né? Ele acaba sendo já um inseto bastante estudado em várias culturas. Afeta soja, afeta milho, afeta trigo, afeta algodão, né? E a gente conhece isso. No entanto, a cigarrinha e a mosca branca são insetos que se comportam diferente, por mais que sejam sugadores, e as opções de manejo em si, elas estão geralmente um pouco mais restritas, até por conta de performance, estudos, né, em cima sobre o comportamento dessas pragas, mas por um detalhe muito específico, por eles serem insetos vetores, certo? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse comportamento das pragas e sair do ambiente de praga e insetos vetores. O que você pode contar para nós sobre isso? Hoje esse grupo de inseto aí, principalmente esses insetos sugadores, eles podem carregar com eles alguns agentes patogênicos. E aí muitas vezes quando o indivíduo ele está estabelecido em uma planta que tenha algum agente patogênico, ou um molicutes, ou um vírus, esses insetos ao passar a fazer sua alimentação, eles adquirem esse agente patogênico e eles passam a migrar para outro ambiente com uma cultura muitas vezes que não tem esse agente patogênico, né? E aí eles passam justamente a migrar para esses ambientes e carregar esses em si, depois estando na planta, dependendo, claro, da relação que esse agente patogênico vai ter na planta, você tem a expressão devido à multiplicação dele em si. E aí você pega hoje insetos como a própria cigarrinha e a própria mosca branca, elas têm uma capacidade muito grande. A mosca branca é inúmeros os agentes patogênicos que ela pode carregar e que já são mapeados. Na cultura da soja, se tem conhecimento pelo menos de alguns vírus vinculados a essa mosca branca, mas até então hoje a gente não tem tantos relatos de ocorrência porque a gente tem uma certa seleção de alguns materiais. Quando a gente vai na cultura do feijão já é muito diferente, que a mosca branca ela tem a capacidade de dizimar, o termo correto, áreas inteiras em função justamente da ocorrência dela. Agora, quando a gente vai para o assunto de cigarrinha no milho, é um inseto que nos últimos anos ele modificou totalmente a nossa forma de compreender a cultura devido ao grande impacto que a cigarrinha do milho ela trouxe para todo o milho do Brasil, né? E aí vem um detalhe importante. São insetos que não são fáceis da gente manejar. São insetos pequenos, com uma alta capacidade de migração, e a nossa percepção da presença deles no ambiente de cultivo, ao visualizar eles, já é um significado de alta infestação. E aí que começa a ser o nosso desafio da gente manejar esse grupo de insetos, porque a gente tem que ter formas de impedir justamente esse processo de disseminação. E aí que vem justamente hoje o nosso grande desafio, que é buscar ferramentas que têm a capacidade de impedir muitas vezes o próprio processo de alimentação do inseto, para fazer com que esse inseto muitas vezes não, que venha de um ambiente para outro, ele não transmita esses agentes patogênicos. Por quê? Muitas vezes o agente patogênico está na planta. A gente não vê a expressão dele. Mas já há um gasto energético muito grande dessa planta para tentar conviver com ele. Porque é aquela história que nem a gente está doente, a gente está com estresse. A gente tem o ciclo da doença que acontece com a gente, que vai durar alguns dias aí. Naqueles dias, muitas vezes, a gente não presta para nada, né? E a mesma coisa a planta, entre aspas, né? A planta ela também tem a capacidade de se defender e isso automaticamente trava o desenvolvimento dela, causa uma série de estresse que depois pode até desencadear outros processos fisiológicos nela em si. Perfeito. Olhando para a cigarrinha, que é uma praga em evidência, uma praga do ponto de vista de estudos mais jovens, né? É uma praga antiga, né? Que veio de outras culturas, mas os impactos na cultura, segunda maior cultura do Brasil, do milho, são exorbitantes, né? E ainda poucos relatos, né, em relação à numerologia do quanto isso impacta de fato. Mas olhando os danos dessa praga, né?
Conta um pouco mais sobre os danos diretos e os danos indiretos dela, porque ela também tem a sua importância como inseto praga, mas ela tem uma importância como vetor. E sendo um inseto vetor, o quanto que isso pode prejudicar e atrapalhar o agricultor dentro das tuas pesquisas, dentro do teu dia a dia lá na pesquisa? Hoje a cigarrinha do milho, só na gente modificar os híbridos de milho que a gente estava acostumado a trabalhar, nós perdemos uns de 30 a 50 sacos de média, né? Então esse é o primeiro, tivemos que modificar. Segundo fator, o custo para refazer todo esse processo, né? Então eu só estou fazendo os custos antes, para depois a gente chegar no impacto em si do inseto. Outra questão, aumento do fluxo de entradas no ambiente de cultivo, que até então era 3, 4 entradas, e agora a gente fala de 4, muitas vezes em ambientes de baixa infestação, para muitas vezes mais de 20 entradas, como a gente sabe em alguns ambientes que a gente tem no Brasil. Então esse é o primeiro custo que esse inseto gera para nós. E aí vamos trabalhar agora o impacto dela na planta. Hoje assim a cigarrinha, em termos de inseto vetor, ela tem a capacidade de gerar até 100% de perda dependendo do híbrido. Isso é fato, devido justamente ao vírus que ela pode carregar ou aos molicutes que ela está carregando. Trava a planta não produz, enfim. Esse pode ser o impacto em híbridos sensíveis. Então, voltando, hoje o impacto da cigarrinha, o primeiro dele é o impacto indireto, que é aquele mais falado, que é a capacidade que o inseto tem de migrar para o ambiente de cultivo e que num período ali que vai da emergência até necessariamente V6 a V10, aquela inserção do agente patogênico na planta e a multiplicação dele gera um impacto econômico muito grande lá no final devido a efeitos fisiológicos que ele pode ter por molicutes, por restrição ou obstrução a nível de floema e no caso do vírus pela uma alteração da expressão gênica na planta. Então esse é o primeiro processo indireto, que é um processo que preocupa muito, porque voltando, às vezes tu pode ter o agente patogênico na planta, mas ela não está expressando, isso está impactando em potencial produtivo. Já outros híbridos eles mostram muito mais, dependendo da condição de cada um em níveis de tolerância. Agora, o impacto direto também é algo que a gente tem que expressar, porque assim, o fluxo da cigarrinha na planta é ascendente, então é de baixo para cima. De baixo para cima no sentido de ninfas. E aí a gente tem que se preocupar com o adulto migrante, que é quem traz o agente patogênico, mas esse adulto migrante ele não vem na planta de bobeira. Ele transmite o agente patogênico, porque o agente patogênico força um pouco o indivíduo buscar esse tipo de situação, mas também tem um processo reprodutivo que vai acontecer e aumento populacional de ninfas. E esse impacto que as ninfas geram a nível de alimentação faz com que a gente comece gradativamente a perder as folhas mais próximas ao solo. Você tem também um impacto decorrente da excreção dessa cigarrinha, que é a fumagina. E aí você perde muitas vezes o bacheiro. E bacheiro do milho é 30% de potencial produtivo. Então voltando, eu posso perder indiretamente e eu posso perder também diretamente. Por isso que é um inseto que hoje a gente pensa num sentido macro. Danos diretos e indiretos, e a nossa principal estratégia desse inseto é o quê? Conter sempre no início da infestação. Por exemplo, estou lá na lavoura, 50 plantas, encontrei um indivíduo. Gente, monito V1 tem 3. Pelo menos é isso. Então é aquela história, é um inseto pequeno, difícil de visualizar, e nós não estamos com foco na lavoura somente para cigarrinho. Tu vai na lavoura olhar a doença, vai olhar na lavoura a nutrição, como é que foi a semeadura, e vai observar a cigarrinha. O teu foco está muito disperso. Então se você vê pelo menos tem 3 te olhando. Perfeito. Continuando essa mesma pegada sobre insetos vetores, ainda falando agora sobre mosca branca, que é uma praga que originalmente ela tem uma pressão mais forte no cerrado, mas nos últimos anos o sul também tem sido impactado, com um foco bastante grande também na soja, mas no feijão. O que você tem para contar para nós sobre essa praga? E aí falando também sobre a questão da transmissibilidade dela sobre, como um inseto vetor, e já dando uma pincelada sobre as questões de estratégia de manejo dessa praga importante. A mosca branca, até contar uma situação que surpreende, que assim, não é comum você ver, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mosca branca. Estado de latitude maior variação de temperatura ao longo do ano, muitas vezes tu tem invernos mais rigorosos, outras vezes menos, mas tem se tornado comum visualizar a presença dela lá.
Então, se você vê mosca branca a nível de Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem, Paraná tem. E conforme vai diminuindo a latitude, a tendência é você aumentar essa população por causa dessa relação com calor. Nas últimas safras, a gente tem notado em ambientes que até então não é comum o produtor falar em preocupação de mosca branca, a gente ter que soltar a aplicação com foco nela. Então, voltando, tem nos preocupado porque tem aumentado muito a densidade e a frequência de ocorrência. O que preocupa é que é um inseto que também está na cultura do milho. Então, voltando, tem soja, feijão, milho, algodão. Então, em praticamente todas as principais culturas, você começa a ver a presença. Em alguns ambientes, vamos pegar lá o Vale do Araguaia, que agora tem muita cultura do gergelim, tu encontra mosca branca no gergelim. Então, voltando, às vezes tu tem culturas alternativas que ela vem e se adapta e nos surpreende da capacidade que ela tem. Só que a mosca branca, voltando, é um inseto migratório. E é um inseto que ele sai de ambientes cultivados para outros ambientes que estão sendo cultivados. O que significa isso? Ponte verde. Então, é um inseto que muitas vezes o escalonamento de semeadura e a presença constante de culturas faz com que ela sempre tenha um ambiente para aumentar a sua densidade populacional. E a mosca branca, talvez ela é muito similar à cigarrinha. Ela migra, se ela está contaminada com algum agente patogênico, tem alguns carlavírus, por exemplo, que pode acontecer a nível de soja, pode acontecer a nível de feijão, no feijão muito mais impactante, mas na soja a gente já começa a ver plantas aleatórias com expressão de vírus. Só que aí tem um detalhe importante, até a gente pede para todo mundo que está nos escutando ou assistindo, sempre observem a planta. Uma manifestação de vírus é sempre de um ponto para cima porque ela altera a expressão gênica. Então, se você vê plantas aleatórias no meio da lavoura, principalmente focando em soja, coleta aquela planta e leva para um PCR e faz a identificação. Porque isso nos preocupa, porque já imaginou agora a gente começar a ter que se preocupar também com viroses na cultura da soja? O nosso desafio ele é muito mais impactante porque eu não posso conviver. Hoje a gente convive com a mosca branca na cultura da soja. No feijão a gente tenta não conviver, mas na soja a gente convive. Mas daqui a pouco talvez a gente pode não conviver mais. Por quê? Porque ela também tem a capacidade de ser vetora. Quanto à questão de dano direto, imaginem assim comigo, gente. Você tem um trifólio e você tem ali de uma, às vezes até 5 ou 6 vagens no trifólio. Então aquele trifólio tem que ter uma eficiência muito grande de produção energética para fortalecer o enchimento do grão daqueles que estão ali inseridos naquela vagem. Quando você tem a mosca branca que ela é um dreno, e ela, entre aspas, é como se fosse um carrapato de planta, fica ali grudado no flema se alimentando, ela está drenando aquele açúcar que deveria ir para enchimento de grão. Então, gente, o que vocês vão ver de impacto de mosca branca? Diminuição da eficiência fotossintética, primeiro ponto. Segundo ponto, redução de massa de grão. Terceiro ponto, perda de bacheiro antecipado, semelhante a trips. E lembre-se que, gente, toda lesão gerada por inseto é uma porta de entrada. Toda lesão gerada por inseto é uma porta de entrada. Então, muita coisa que muitas vezes acontece lá no final tem a ver com a presença antecipada de inseto. E aí, o que significa perder hoje o terço inferior da planta de soja? É a mesma coisa que no milho, a gente está falando em 30%. Então, voltando, insetos sugadores sempre foi um desafio, sempre vai ser, e eles exigem de nós muita resiliência para compreender e se adaptar a toda essa diferença de comportamento que a gente vem visualizando ao longo dos anos. Muito bom, uma aula, né, sobre essas duas grandes e importantes pragas que a gente tem aqui no nosso sistema produtivo soja, milho, né, que envolvem outras culturas também. Agora, da metade já para o final do nosso bate-papo, queria trazer uma solução para quem está nos escutando aqui no BASF Agro, né, nesse episódio. Vamos falar um pouquinho sobre estratégia de manejo, né? Agora olhando cigarrinha e aí no segundo plano mosca branca, trazendo algo bem objetivo para quem está nos escutando aqui, olhando cigarrinha. Por que eu divido as pragas, né, Maurício? Porque a gente sabe que as estratégias de manejo, até inclusive o momento, o timing de entrada, a fenologia da cultura, ele exige uma coisa no milho e outra coisa na soja, né? Olhando cigarrinha no milho e mosca branca na soja e algodão. Mas de modo bem geral, olhando cigarrinha, o que é feito hoje? E também olhando que é uma praga que tem um vetor, né? Ela é um vetor, ela carrega algo dentro dela. E se hoje o que está sendo feito
está sendo suficiente para a gente mitigar os problemas com esses vetores, olhando cigarrinha ainda? Hoje, o que eu vejo? Vamos pegar esse último ano, os últimos 2 anos, a chegada no mercado de ferramentas que tem a capacidade de bloquear a alimentação do inseto, restringir a alimentação do inseto e automaticamente impactar na reprodução, fez com que a gente melhorasse a nossa estratégia para com o inseto. Porque até então o que nós estávamos fazendo? Rotação de ativo e manutenção de população baixa. Porque era a estratégia que a gente tinha e tem ainda. O que a gente traz agora é justamente buscar essas ferramentas e alocá-las dentro do nosso sistema de manejo. E trazer essas ferramentas para momentos onde que é mais crítico. E as ferramentas que até então a gente utiliza, ou a gente utiliza para rotacionar os ativos, ou utiliza como estratégia de manutenção de população baixa. Pelo menos até o pendoamento, que é hoje que a gente trabalha. Mas voltando, o que a gente tinha era uma situação e a gente já tinha impactos muito grandes de diferença de manejo. Às vezes passando de 20, 30 sacos a questão de manejo, dependendo do híbrido de milho. E agora o que a gente tem, que é justamente ferramentas que a gente pode, de alguma maneira, restringir o processo de alimentação do inseto e fazer com que aquela capacidade de ser um inseto vetor, ela passe a não acontecer mais. Então isso é o que a gente vê hoje, que tem de melhor a nível de mercado. São opções que a gente tem, são ferramentas que a gente tem, e agora o que cabe a nós? Encaixar essas ferramentas nesse manejo. E aquela história, o nosso problema hoje ainda no manejo de inseticida é entender que ele não é protagonista. O inseticida não é protagonista, nunca foi. Nós queremos, não é que ele seja o principal, mas a gente quer que ele seja um dos protagonistas no manejo de inseto. Porque hoje você fala assim, eu vou investir mais numa ferramenta de inseticida. Tá, mas para quê? Essa é a nossa preocupação hoje. E a gente tem visto que hoje você, por exemplo, na cigarrinha do milho, para cada saco de milho que você investe no manejo de cigarrinha, o retorno sobre o investimento é de 5 a 10 sacas. É dinheiro. Então, quando você está investindo, você está comprando dinheiro, porque isso vai te dar liquidez depois. Então, é isso que a gente tem que começar também a passar, para as pessoas entenderem que não é muitas vezes, mas talvez o valor da cultura não esteja tão elevado. Mas aquilo que eu vou investir vai pagar a ferramenta e vai sobrar. Porque se eu investir um saco e sobrar 2, já estou no lucro. Perfeito. É isso que a gente tem que entender. E a gente tem que ir voltando. Tem que entender que lá na ponta tem que colher mais, tem que dar mais liquidez. E as ferramentas que a gente tem hoje, elas possibilitam isso. Perfeito. E para a mosca branca também acompanha esse mesmo raciocínio. Apesar da mosca branca ainda ser uma praga que tem o seu impacto primário, né, que é aquela formação da formagina, muito mais expressivo do que a cigarrinha, mas estratégias de manejo com produtos que também inibem a alimentação seria uma alternativa interessante. É uma alternativa porque assim, hoje a mosca branca ela é pouco quantificada. Mas vamos pegar um soja que tem um potencial produtivo ali de umas 70 sacas. Trazendo bem para baixo, porque a gente sabe que dependendo do ano, a gente começa a ver a publicação da turma ali, de 100 saco aqui, 100 saco ali, enfim, 90 aqui, 100 e poucos a mais, enfim. A gente sabe do nosso potencial produtivo da cultura, mas vamos trabalhar 70 sacos. Essa mosca branca, gente, ela pode levar 20 sacos tranquilo, assim. Tranquilo. É só descuidar dela no início da infestação. Se você descuidar dela, você vai perder 20 sacas. Isso é fato. Então, voltando, esse é o primeiro fato na cultura da soja. Quando a gente vai para a cultura do milho, e essa safra a gente está vendo muito, gente, eu peço para vocês observar, olhem as folhas mais próximas ao solo. Se tem mosca branca, você vai perder elas mais cedo. Então, voltando, é aquilo que a gente falou antes do impacto de cigarrinho. E quando a gente vai para a cultura do algodão, que ela convive praticamente todo o ciclo, e principalmente lá no final afeta a qualidade de pluma, nós temos um inseto que necessariamente está nas principais culturas gerando impacto. E voltando, hoje você ter ferramenta, porque assim, mosca branca,
o número de ferramentas é muito mais restritivo. A gente precisa de mais ferramentas para controlar esse inseto. Porque talvez possa ser uma variação ao longo do tempo. Mas o que a gente tem visto nas últimas safras é que a importância dela, ela tem se mantido de uma maneira mais expressiva, não só nos ambientes que ela é comum, mas também em outros ambientes que até então não se discutia a mosca branca. Muito bom. E olhando para esse cenário, a BASF, como uma empresa de solução, ela estudou muito esse contexto e entendeu que, de fato, como você disse, as opções que nós temos de manejo, elas são basicamente limpa-trilhos, né? Que estão também entregando um controle bastante limitado, visto que o agricultor ele tende a entrar, um exemplo, olhando o milho, de 7, 8, 9, você comentou 20 vezes, né? Na cultura, buscando reduzir o nível populacional desse adulto. E a BASF olha para isso, entende o problema de uma forma, com outro olhar, né? Com outro olhar, entendendo que o verdadeiro problema está dentro da praga, né? E a gente traz uma solução para a agricultura que é inovadora, né? E essa inovação, ela se passa também por trazer um inseticida novo, que é de um grupo novo, um novo inseticida com um ingrediente ativo, é o Dimpropyridaz, né? Que cabe bem dentro dessa proposta que você trouxe. Um inseticida que tem uma proposta de agir sobre os fungos, ou então, digamos assim, as doenças que esses insetos vetores causam, né? Que basicamente ele vai inibir o quê? Não somente a alimentação, como você comentou, mas uma série de processos fisiológicos dentro dessa praga, do processo que compõe a praga. E, sendo mais específico, ele vai atuar sobre os órgãos cordotonais dessa praga, que são basicamente os órgãos sensoriais. Então, o agricultor hoje ele vai ter a opção de trabalhar dentro do seu manejo, a sua estratégia de manejo, com um produto que atue na paralisação da praga. O Dimpropyridaz, ele causa um efeito sobre o acasalamento, ele evita, né, com que a praga tenha esse acasalamento e também reduz esse efeito populacional dessa praga, seja da cigarrinha, seja da mosca branca. Os órgãos cordotonais, sendo mais específicos, são todos aqueles órgãos sensoriais, as asinhas, as patinhas, né, as antenas para ajudar a praga a se posicionar e se locomover também. Mas o mais importante é no aparato bucal, onde o Dimpropyridaz evita, então inibe, né, essa praga de inserir o estilete ali e fazer, né, com que essa praga tenha troca de saliva com a planta. E essa troca de saliva, ela acaba, né, transmitindo o Molicutes, Piroplasma, Fitoplasma, como exemplo, então os outros vírus, como exemplo na mosca branca. E o Dimpropyridaz, ele vai vir, né, para essa proposta de trazer uma redução não somente na população, mas evitar com que o agricultor tenha perdas sistêmicas, né? E o que é a perda sistêmica? Aquela perda, né, do enfesamento, né, aquela perda não somente da fumagina, mas a perda que vai ser mais pronunciada. Então é uma inovação que a BASF está trazendo para o mercado. A gente tem a certeza através dos estudos, inclusive o Pazini também tem uma experiência, estamos começando, né, uma jornada com o Dimpropyridaz, para a gente inserir isso dentro do sistema do agricultor e fazer com que o agricultor tenha não só 2, 3 sacos a mais a cada saco de milho investido, mas muito mais milho para o agricultor, porque o que importa é o agricultor ter rentabilidade no sistema. E aí, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica aí de maneira bem ampla, né, olhando o sistema como um todo, para o agricultor que está nos escutando, nosso parceiro BASF, como manejar as pragas no sistema de modo bem amplo, assim, mas uma dica olhando bem para o negócio, os desafios aí que a gente tem para esse cenário próximo que a gente vai viver. Até vou começar com uma brincadeira, né? A gente sempre fala, não mate por vingança. Eu acho que acho que é a mensagem. E essa mensagem, na verdade, ela reflete muita coisa, porque às vezes a gente espera muito. E uma coisa que ela é importante, que nem sempre o nosso método de amostragem ele é 100% efetivo. Em média, ele é 50% efetivo. Então, a gente pede sempre, gente, não deixe a população se estabelecer. Faça um bom monitoramento,
Quando tem população, converse com o seu consultor, seu técnico de referência. Converse com ele, chega à melhor decisão. Muitas vezes tenha mais de uma opinião, isso é importante, mas não deixe as populações se estabelecer. E para esses insetos que a gente conversou aqui, a preocupação ela é muito maior. Então, voltando, começou a população, observe a lavoura, veja se a população está muito alta, está migrando. Gente, tome a decisão, não deixe a população se estabelecer. Então, para finalizar, eu quero agradecer você por ficar até o final conosco nesse episódio do BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Acompanhem as novidades da BASF nas nossas redes sociais. Os links estão na descrição desse episódio. Até a próxima!